Vamos conversar hoje sobre culpa e ansiedade. Para começar a conversa, eu vou contar um mito antigo que se repete em várias tradições. Tradição grega, tradição persa, tradição, africana, várias tradições. Uma pequena comunidade tem uma lavoura de milho e ela se alimenta dessa lavoura de milho. Por algum motivo, naquele ano, a chuva não vem, a lavoura toda seca e a comunidade fica sem comida. O homem antigo, muitas vezes, lidava com essa situação da seguinte maneira. Ele sentia culpa, ele sentia que ele tinha feito algo errado frente a um Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, enfim, algum dos deuses. E aí ele agia da seguinte forma: ele falava para o Deus ficar propício a mim, eu vou fazer um sacrifício a esse Deus. O que é um sacrifício? O sacrifício é entregar algo que é muito precioso para você, muito, muito, muito precioso. E você entrega assumindo uma culpa. Então, me perdoe minha culpa levando este presente. Esse sacrifício, ao longo da história da civilização, foi desde pequenos animais, pombas, coelhos, bois e até filhos. Uma vez feito o sacrifício, o homem se sentia melhor e esperava que o Deus fosse agradecido. Mas enquanto ele não fazia o sacrifício, ou quando a colheita era produtiva, ele pensava, peraí, a colheita é produtiva, as coisas deram certo para mim, quer dizer então que eu fiz alguma coisa errada, né? Porque tirei de alguém? E aí começa a culpa. Eu tenho culpa, eu sou culpado, eu fiz alguma coisa errada para estar dando tudo certo. E aí começa o medo. Se eu estou errado, se eu fiz alguma coisa errada, vai vir um castigo de algum lado, vai vir uma pancada de algum lado. E aí a pessoa começa a ficar com medo o tempo todo. Bem, o que essa história tem a ver conosco? Afinal, nós não acreditamos hoje em deuses da colheita? Nós não acreditamos. Algumas pessoas não acreditam nem no Deus monoteísta. O que isso tem a ver com o homem contemporâneo? Pois é, essa estrutura, ela de alguma forma, essa estrutura narrativa que nós conversamos, de alguma forma ela foi enraizada dentro da formação psíquica do humano. De maneira que a cultura repetiu isso ao longo dos séculos. E a cultura, e também a manifestação mais próxima do humano da cultura, que é a família. As famílias reproduziram isso. Não, se você pegar esse pedaço, seu irmão vai ficar sem. Então, pegou, você vai apanhar. Ou seja, repetindo que se você tem uma potência, se você tem uma força, se você tem alguma coisa, quer dizer então que você fez alguma coisa de errado. E, portanto, tem alguém sofrendo, ou mesmo o Deus está enfurecido com você, então vai acontecer um castigo. Se prepara. E aí, você se prepara. Os seus ombros começam a levantar, você começa a ficar naturalmente assim, que é uma postura do reflexo de quando vai vir alguma pancada de algum lugar. Começam as dores, aqui, essa musculatura fica tensa e você começa a ter dor. Tá aí o homem ansioso contemporâneo. Mas voltamos à pergunta, mas não tem deuses agora? Não tem aqueles deuses, não é? Mas nós colocamos outros deuses para que nos castiguem e também para que a gente tenha a esperança de que eles vão nos atender, não é?
pode ser o chefe de uma repartição, onde eu penso que quando ele me trata mal, quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. E aí eu começo a ficar atento. De onde vai vir o castigo? Pode ser um pai severo numa família, pode ser um líder religioso, pode ser, enfim, esse funcionamento ele é facilmente ajustável às circunstâncias humanas, já que o humano vive em grupo, e num grupo sempre é possível o próprio grupo ir produzindo o seu Deus. Esse Deus para quem vamos sacrificar, esse Deus que pode nos punir a qualquer momento. Geralmente, para nós produzirmos um Deus assim, nós precisamos fazer um procedimento chamado idealização, que é a construção de uma imagem, de uma fantasia dentro de nós, pautada naquela pessoa, sobreposta àquela pessoa, mas que não é aquela pessoa. É uma pessoa perfeita, que nunca erra, que tem todo o conhecimento, e aquilo que ela falar vai estar certo. Então, para isso, eu preciso idealizar. E aí eu deixo enxergar aquela pessoa. Eu enxergo, na verdade, uma fantasia que eu tenho dela. Mas aí, essa estrutura, ela é, na verdade, portátil, né? Foi portátil ao longo de séculos. E ela... Ou seja, essa estrutura que relaciona uma figura idealizada, a chamada consciência culpada, ou consciência eu sou culpado, o sacrifício e, ao mesmo tempo, a minha potência, ela produz culpa, essa estrutura se reproduz infinitamente. Em algumas interpretações do cristianismo, nós somos culpados desde que nascemos, porque existe a transmissão hereditária do pecado original. Desde que Adão escolheu o conhecimento, para além da vida, ele escolheu o conhecimento, a árvore do conhecimento, e comeu essa fruta. O Adão escolheu ser humano, porque o humano é quem conhece. Houve a queda, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e essa culpa, porque ele fez o contrário do que Deus tinha falado, essa culpa ela é transmitida hereditariamente, ou seja, cada um de nós é culpado desde que nasce. Então nós somos culpados a priori. Então eu sou lançado na vida levando já essa consciência, a consciência culpada. E aí facilmente a minha família e a própria civilização vão preenchendo esse sistema. Minha família falando que, por exemplo, eu sou culpado de ter deixado meu irmão andar na escada e tropeçar. E aí ele se machucou. Minha culpa. Eu sou pecado porque peguei um pedaço maior do que meu irmão, sem ele ver. Minha culpa. Eu vou encaixando então, né? A minha potência, aquilo que eu faço no momento onde eu faço algo próprio, necessariamente tem alguma culpa. E, portanto, vai acontecer alguma coisa. O Deus vai me castigar. O Deus quem? A figura distante, idealizada, infalível. O Deus vai me castigar. Então, eu estou aqui o tempo inteiro tentando ver de onde vem a pancada, porque eu sei que Deus, esse Deus, vai me castigar. A não ser que eu não expresse nenhuma potência na vida. Ou seja, eu não permita que nenhuma potência do meu psiquismo se realize. Mas ela se realiza. Ela se realiza produzindo culpa. Tudo aquilo que não é expresso numa potência é introjetado e produz a angústia e a culpa. A culpa de alguma coisa. A chamada consciência culpada. Eu sinto que eu fiz alguma coisa de errado. Eu tenho culpa de alguma coisa. A princípio, desde que eu nasci. E aí, a sociedade, a cultura, a família vai preenchendo essa estrutura com os elementos dela e eu vou passando a viver uma vida ansiosa. Veja, a cada vez que eu me expresso, a cada vez que existe uma potência minha,
que se expressa, automaticamente isso traz uma culpa e eu começo a ficar com medo do castigo desse Deus que vai vir. Esse Deus que pode ser o meu partido, esse Deus que pode ser a minha comunidade religiosa, esse Deus que pode ser uma pessoa que já faleceu, uma pessoa que eu admirava muito. O que será que essa pessoa está pensando de mim agora? Provavelmente está achando que eu sou culpado. Ou seja, vai existir um Deus. E vai existir a culpa. E vai existir o medo. E vai existir o medo de ser castigado. Portanto, hoje, nós vivemos ainda nessa estrutura, mudando as figuras, mas a estrutura se repete. Afinal, quando se trata de humano, o importante é a estrutura. As partes isoladas, elas podem ser intercambiáveis, mas a estrutura dá significado. Essa foi a nossa primeira conversa sobre culpa e ansiedade. Por favor, coloquem suas postagens, façam observações, eventualmente façam perguntas e a gente vai continuar a partir daqui. Obrigado!